Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisa, Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, voz de Lídia Vicentina de Jesus Ribeiro, título do texto: Docência Universitária e o Envolvimento Estudantil. A docência universitária e a experiência, o olhar sobre uma prática educativa desenvolvida pelo professor Jorge La Rosa. Autores: Fabiana Berardi Bularmack, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo. Isandra Alves, professora da EBTT, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Feliz, doutoranda em Letras da Universidade de Passo Fundo e bolsista da CAPES. Este artigo encontra-se publicado na revista Educação por Escrito, Porto Alegre, volume 9, número 2, página 220 a 231, julho a dezembro de 2018. Resumo: a experiência requer que aquele disposto a vivenciá-la esteja também propenso a abrir-se ao desconhecido e ao inusitado. É preciso correr riscos, pois ela é passional e, por isso, desencadeadora dos sentimentos e emoções, os quais nem sempre dominamos. Possibilitar a vivência de experiências está cada vez mais difícil na atualidade, visto que ela exige o silêncio, a parada, o olhar-se, a fim de que algo aconteça naquele que a vive. Estamos quase sempre apressados e sem tempo para as experiências diárias que nos são oferecidas. Diante disso, pretendemos discutir nesse artigo as possibilidades de fazer da experiência uma prática educativa que possa ser adotada por educadores de distintas áreas e em distintos níveis de educação. Para tanto, descrevemos uma atividade de leitura e discussão teórica acerca de alguns textos que compõem o corpus da disciplina ministrada pelo professor pesquisador Jorge La Rosa Bondia, da Universidade de Barcelona, com alunos do curso de Pedagogia Social desta mesma universidade. A partir da prática proposta por La Rosa, procuramos discutir conceitos acerca da leitura e da experiência como possibilidades para que o aluno leitor universitário seja tocado e movido ao seu interior por meio do texto e assim realmente possa, a partir dele, construir conhecimento, formar ou transformar-se, sendo então o agente de sua prática educativa. Palavras-chave: leitura, experiência, Jorge La Rosa e educação. Introdução. Falar de experiência requer muito mais do que simplesmente ter algo para contar ao interlocutor. Significa, antes de mais nada, desnudar-se diante do algo novo, para poder romper com tudo que possa nos impedir de manifestar sentimentos com relação ao que estamos vivenciando e permitir com isso que, utilizando os termos do pesquisador espanhol Jorge La Rosa, 2003, algo nos passe. Ao nos encontrar dispostos a receber o novo, distinto e inusitado, já estamos a um passo de poder viver experiências. E assim, dessa maneira, livre de qualquer obstáculo que nos pudesse impedir de vivenciar ou provocar o contato com novas situações de aprendizagem e leituras, que nos encontramos com um dos maiores intelectuais na área de experiência da leitura contemporâneos, o professor Jorge La Rosa Bondia, da Universidade de Barcelona. A proposta é estar junto a ele e seus alunos, a fim de acompanhar suas aulas como aluna ouvinte e, dessa forma, enriquecer nossa área de pesquisa. Assim, esse artigo pretende abordar a experiência que tivemos
nas aulas do professor Jorge La Rosa acerca de algumas leituras propostas por ele. Tratam-se de capítulos dos livros Globalização, as consequências humanas, Vidas para o consumo, Vidas desperdiçadas e trabalho, Consumismo e novos pobres, do sociólogo Zygmunt Bauman, que integram a bibliografia da disciplina Sociologia da Educação do curso de Pedagogia, primeiro semestre, da Universitat de Barcelona. Dessa forma, procuramos primeiramente abordar de modo não tão profundo alguns conceitos ou possibilidades de entendimento sobre o significado do termo experiência, base de muitos estudos teóricos de La Rosa. Na sequência, procuramos explicitar como se deu a atividade que o mestre propôs aos seus alunos, de maneira que vivenciassem a experiência lendo os textos de Bauman. A partir daí, procuramos refletir sobre os resultados das práticas de leitura que fizeram relacionando com a teoria da experiência. Contudo, podemos nos perguntar: qual seria a relação entre a experiência de leitura e os textos teóricos do sociólogo Bauman, propostos por La Rosa para seus alunos? Seguramente podemos afirmar que o trabalho está todo muito bem articulado, de forma que seus aprendizes possam vivenciar as mais distintas experiências a partir da leitura de cada texto. De maneira muito inteligente e estratégica, o mestre propõe aos seus discípulos vivenciar o texto de modo que este lhe perpasse a pele, interfira em seus sentidos e invada suas vidas de forma concreta. Vamos à experiência. A experiência. Do que se trata? Partimos da ideia de que lemos e escrevemos para transformar, redimensionar o que já sabemos e não para assimilar ou então, a posteriori, transmitir o que já sabido. Ou seja, somos portadores de conhecimentos e saberes que, em contato com o diferente, têm a possibilidade de se reconstruir e assim sermos capazes de ampliar horizontes e perspectivas. E é contudo nesse contexto de possibilidades que está inserida a experiência. Buscamos, todavia, nas pesquisas do pesquisador espanhol Jorge La Rosa Bondia, 2016, alguns apontamentos que são pertinentes para definirmos esse vocábulo que nos acompanhará ao longo desses escritos. Menciona o autor que o significado do termo em latim refere-se a provar e experimentar. Dessa forma, segundo ele, a experiência se constitui em uma relação como algo que se quer provar. Se analisarmos o radical da palavra periri, percebemos que um de seus significados é perigo. Assim, estarmos dispostos à experiência também é estar expostos ao perigo. Pensamos que a ameaça que envolve o termo esteja relacionada a querer provar dessa novidade que a ela se subjaz. Per, da mesma maneira, contém em sua acepção a ideia de prova. Assim, somos provados, instigados a nos aventurar perigosamente no campo do inusitado. Contudo, um dos conceitos mais fortes e que mais me parecem acercar do trabalho que o professor La Rosa desenvolve junto aos estudantes do curso de Pedagogia Social e Sociologia da Educação da Universitat de Barcelona, o qual acompanhamos, é o que se extrai do prefixo ex, que remete diretamente a exterior, estrangeiro, exílio, estranho. Isso porque o mestre os coloca frente àquilo que para alguns lhe parece muito difícil de suportar e ou superar, realizar. Os estudantes são desafiados e provocados a realizar atividades que poderão ser profícuas, mudar suas maneiras de encarar o mundo. O que deduzimos até aqui é que, a princípio, o que nos parece exterior a nós, distante de nossos mundos, está, na verdade, em nós mesmos. O que nos falta, no entanto, é darmos a possibilidade de sairmos de nós e nos olharmos desde outro ângulo, o externo. Mas que para isso ocorra, faz-se necessário pausar, silenciar, concentrar. A vida agitada, o excesso de informação,
e os assédios da modernidade líquida, para utilizar os termos de Zygmunt Bauman, 1999, quase sempre não nos permitem essa mirada. O que aprendemos do ex também é a sua íntima ligação com a existência, ou melhor, da sua passagem para ela. É assim, pois, através da experiência possível adentrar a essa passagem da existência. Se analisarmos a origem latina do termo e percebermos as inúmeras relações de significados que ele pode estabelecer com a palavra, podemos então nos assegurar de que a experiência, pelo menos no tocante à sua carga semântica, tem grande e ampla possibilidade de ação-transformação para o sujeito que se predispõe, que esteja aberto a ela. E assim, espera-se que, uma vez transformado, terá a certeza de que poderá contribuir para a formação, transformação de outros indivíduos, pois a verdadeira experiência a nos acontecer ou a nos passar, como diz La Rosa, 2016, por ser passional, não faz rir, chorar, tremer, ou seja, desperta sentimentos e emoções que transbordam em nós e não há como aprisioná-los. Acreditamos que La Rosa bebeu de outras fontes para embasar-se em sua teoria da experiência, seja para reafirmar ou para discordar. Contudo, é certo que elas contribuem para que ele possa expandir seus estudos e pesquisas tão profícuos acerca do que nos passa a partir de algo que nos permitamos vivenciar. Cabe nos referirmos, então, ao que diz Richard Sennett, em seu importante livro O Artífice, Horizontes Antropológicos, 2013, a respeito de como analisa o conceito da experiência e sua relação com o pragmatismo. Diz o pesquisador que o termo é mais ambíguo em inglês, experience, que em alemão, que só divide em dois, Erfahrung. O primeiro, vivencia, designa um acontecimento ou relação que produz impressão emocional interior, enquanto o segundo, experiência, se refere a um acontecimento, ação ou relação, faz com que o sujeito se volte ao seu interior e que requer mais habilidade do que sensibilidade. Sennett, 2013, páginas 353, 354, tradução nossa. O que trata Sennett sobre a experiência e sua função pragmática relacionada à arte pode perfeitamente ser discutida aqui com relação à leitura, visto que o autor afirma que a arte faz valer-se das práticas e impressões pessoais, baseando-se na curiosidade que orienta o artista a sair de si mesmo e expandir-se. Contudo, não se pode esquecer que há algo muito mais importante na experiência, que são o que o autor chama de matérias-primas da experiência. Sennett, 2013, página 355. Assim, o conhecimento que temos precisa ser relacionado com o novo, partindo de dentro para fora. A experiência de leitura permite que o leitor não perceba apenas o que o texto quis dizer, mas sim o que pode fazer com que o texto lhe disse. Assim, precisamos retomar o que La Rosa, 2003, teoriza sobre a experiência, e então percebemos que ele não compactua com a ideia pragmatista, pois afirma que a experiência não é experimento e nem pragmatismo. De acordo com sua teoria, ele somente poderá ser validada enquanto experiência e não experimento, se pudermos estabelecer relações com o mundo exterior, ou melhor, o que nos passa tem que fazer algum sentido a partir de nossos mundos mais interiores, mas sem deixar de estabelecer contato com o mundo à nossa volta. É dessa maneira, então, que vemos a experiência como algo relacionado ao pensar, e assim podemos dar sentido ao que somos e, em contrapartida, algo possa nos acontecer. Esse sentido ou não sentido tem relação direta com as palavras, pois quando pensamos, é a partir delas.
São elas que determinam nossos pensamentos. Contudo, o sujeito da modernidade está programado para não ter experiências, pois está preocupado em ter excesso de informações e por isso nada lhe passa. Ter o domínio das informações não significa ser sabedor ou ter sabedoria sobre algo. Ao contrário, a informação cancela nossas possibilidades de termos experiências. A enxurrada de informações a que estamos submetidos a todo momento impossibilita então a verdadeira dimensão significativa da aprendizagem, que é a opinião. Manifestar pontos de vista sobre um assunto está cada vez mais difícil. Isso porque ingerimos em excesso aquilo que deve ser o objeto, a pura e simples informação. E essa demasia, aliada à incapacidade cada vez maior do silêncio para realizar o processamento disso tudo, não nos permite obter a reação subjetiva a esse objetivo inicial, que é a opinião. Dessa forma, quase sempre, não opinamos, mas omitimos de manifestar o que realmente pensamos. Assim, sem analisar e processar calma e seriamente, ficamos reféns da opinião alheia. Vivemos em um mundo onde a informação nos cerca, nos interpela e nos seduz a todo momento. Assim, queremos estar bem informados, queremos fazer parte do grupo dos que têm o controle através da informação. Contudo, esse dispositivo periodístico do saber, para utilizar as palavras de La Rosa 2016, faz com que tenhamos muito mais informação do que opinião. Dessa forma, essa enxurrada de informações, quase sempre superficiais, tendenciosas e incompletas, é o que nos torna impossível a experiência, é o que impossibilita, inviabiliza e bloqueia nossa capacidade de pensar o mundo, a partir de nós mesmos, de relacionar o que temos internalizado com o que presenciamos no momento para então concretizarmos uma experiência. Um dos grandes entraves dessa impossibilidade de termos experiências é, de acordo com La Rosa 2016, a falta de silêncio e de memória. Se não somos capazes de silenciar nosso interior para estarmos abertos ao que possa nos ocorrer, nada nos ocorre. Se não podemos resgatar nossas memórias e trazê-las à tona, a fim de ressignificá-las a partir do novo, não teremos experiências. O autor afirma veementemente que a falta desses dois elementos, unida com as obrigações que temos com o labor diário, mostram-se inimigos mortais da experiência. É por conta disso que a possibilidade de que algo nos aconteça requer uma pausa, uma parada para pensar, mas para pensar devagar. Exige também uma pausa para olhar, mas para olhar devagar. Da mesma forma, demanda um intervalo para escutar, mas para escutar devagar. É preciso dar-se tempo e espaço para assimilar as experiências, para que elas possam acontecer. Quanto ao sujeito da experiência, La Rosa 2016 o define como o espaço onde têm lugar os acontecimentos, ou talvez o portador desse espaço. Dessa forma, o sujeito se define não por sua atividade, mas por sua passividade, receptividade, disponibilidade e abertura a tudo o que se vê e sente. Ele precisa estar disposto a receber, mas para tal, vários fatores: a pausa, o silêncio, a predisposição a ouvir, dentre outros já mencionados anteriormente, precisam estar em confluência. Esse indivíduo é então um território de passagem, pois não se faz fixo, firme, seguro, impávido e intangível, como aquele incapaz de ter experiências. Assim, somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. La Rosa, 2016, página 28. Pois é passional e, como tal, assume riscos,
Propõe-se a inovações e possibilidades, assim como veremos na descrição da atividade que foi proposta pelo professor La Rosa a seus alunos. A atividade Uma experiência a partir de Bauman. Mostrar-se dispostos, receptivos, abertos a fim de realizar experiências é o que percebemos nos sujeitos envolvidos na atividade que pretendemos aqui descrever. Durante a realização do trabalho proposto pelo professor Jorge La Rosa, seus alunos precisaram sair do lugar convencional destinado ao saber aprender, que é a universidade, ir para distintos bairros da cidade e permitirem-se ser tocados pela experiência. Com o intuito de homenagear o grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, falecido em janeiro de 2017, e unindo os textos do referido autor ao currículo da disciplina de Sociologia da Educação, o professor La Rosa elegeu capítulos de livros deste estudioso da sociedade líquido-moderna para que seus alunos, no primeiro semestre do curso de Serviço Social, pudessem estudá-lo. Tratam-se de partes das obras Globalização, As Consequências Humanas, 1998, Vidas para o Consumo, 2007, Vidas Desperdiçadas, 2004 e Trabalho, Consumismo e Novos Pobres, 2009, que foram lidas, discutidas e, por que não dizer, vivenciadas de uma maneira não muito convencional, porém desafiadora e de muita relevância para o estudo da experiência em educação. O trabalho consiste em ler cada um dos textos propostos 2 vezes, de maneira contínua, sem interrupções. A primeira na biblioteca da instituição, quando devem destacar trechos relevantes e copiá-los no caderno. Durante essa leitura silenciosa e sem interrupções externas, devem listar palavras ou conceitos chaves do texto e redatar sua significação em forma de glossário. Sobre a segunda leitura de cada texto, notamos o quão desafiadora é a proposta. Cada aluno, em horário e dia que escolhesse, dirija-se a um local pré-indicado ou sugerido pelo professor da cidade de Barcelona e ou de seus arredores, que mantém relação em cada texto. O texto 1, Turistas e Vagabundos, deveria ser lido em algum lugar do bairro Ciutat Villers, por ser este espaço de circulação de muitos turistas. O texto 2, Vidas Desperdiçadas, capítulo 1 e 2, foi lido em um terreno baldio, a escolha de cada um de acordo com sua preferência e proximidade. O texto 3, Vida de Consumo, Introdução e capítulo 1, foi lido em um centro comercial shopping. E, por fim, texto 4, Trabalho, Consumismo e Novos Pobres, foi lido em uma zona industrial. Uma observação que julgamos relevante é de que a leitura em cada um desses espaços também deveria ser ininterrupta, mesmo estando eles em lugares de muita movimentação e circulação de pessoas e veículos. Por serem os textos um tanto extensos, notamos que a permanência em cada lugar, podendo variar de um para outro, levando em consideração as especificidades de cada um, foi de no mínimo 2 horas, o que para alguns, conforme apontaremos posteriormente, tornou-se um tormento. Além da leitura do texto, cada leitor deveria realizar a descrição de cada lugar que escolheu para realizar a leitura. Além disso, cada um fez uma breve consideração sobre a relação que estabelecem os espaços escolhidos para a leitura e os textos que leram. Por fim, deveriam ainda destacar no mínimo 5 pontos que julgassem interessantes a partir do texto, indicando os parágrafos a que se referem, ou do espaço em que se encontravam, indicando sempre os elementos referidos. E assim, a partir dessas leituras já realizadas e vivenciadas por seus alunos em sala de aula, o professor La Rosa introduzia as discussões e reflexões de cada texto, ouvindo aleatoriamente os apontamentos que eles traziam.
Como parte da avaliação final da disciplina, organizados em grupos sob orientação do professor Jorge, os alunos deverão criar um projeto de intervenção social educativa para ser aplicado em algum desses espaços que visitaram, enquanto liam e sobre os quais Bauman discute em seus textos. A aplicação do projeto será fictícia, no entanto, exigirá de cada grupo um real envolvimento com o lugar que escolher e uma atenção especial para elaborar cuidadosamente a escrita a ponto de ficar claro para os colegas e o professor como será realizada a intervenção social naquele meio. Contudo, o sucesso de cada trabalho e intervenção social educativa que esses alunos propuseram dependerá de quanto profícuas foram as leituras que realizaram dos textos de Bauman e as relações que puderam estabelecer a partir delas. Assim, falar sobre leitura faz-se necessário. O que observaram e experimentaram esses jovens leitores? Somos sabedores de que a atividade de ler implica muito mais do que decodificar palavras e signos. Apresenta-se como um processo complexo que, de acordo com Vicente Jove, 2002, possui 5 dimensões, são elas: neurofisiológica, cognitiva, afetiva, argumentativa e simbólica. Quando tratamos de observar o processo neurofisiológico, vemos que o que está em jogo é a capacidade que tem o leitor de organizar o texto ao seu modo, seja antecipando ou postergando as palavras conforme lhes são apresentadas pelo autor. Como a nossa mirada não é linear, torna-se possível esses movimentos sarcásticos. Jove, 2002, página 18. E assim, a leitura se apresenta como atividade capaz de antecipar, estruturar e interpretar. Ao tratar do aspecto cognitivo, Jove aponta que depois de perceber os signos, o leitor trata de decifrá-los e interpretá-los. Contudo, precisa ter saberes mínimos, estabelecer as relações que o texto exige. Quanto ao processo afetivo, o autor menciona que a leitura recorre à possibilidade que tem o leitor de refletir, o que remete, inegavelmente, à sua afetividade, ou seja, na maneira que se envolve emocionalmente com o que lê. No que diz respeito ao processo argumentativo, Jove, 2002, discorre sobre o ato de produção do texto, que tem sempre cunho interpelativo, pois o autor quer provar sua tese através de seu discurso. Cabe então a nós, os leitores, decidirmos se cedemos ou não a essa apelação do texto, concordando ou não com ele. Dessa forma, a leitura possibilita que nos questionemos sobre os resultados de concebermos os sentidos do texto. Por fim, no que diz respeito ao processo simbólico que envolve a leitura, o autor destaca que nossas vivências culturais interagem com o que lemos. Assim, vemos o contexto como um importante elemento que compõe o ato de ler e toda a sua complexidade. E é exatamente pela relevância que tem o contexto para o ato de ler que propor a realização da leitura de um texto em um espaço que se relaciona de alguma forma com ele é estar, de certo modo, contextualizando. Contudo, somente o recinto não basta, é preciso mais. Acreditamos que, ao realizar essa tarefa proposta pelo professor, os alunos leitores foram convidados a desnudarem-se de seus preconceitos com relação aos distintos lugares e abrirem-se ao novo, ao diferente, a possibilidades, a darem oportunidades de redescobrirem através do que leem. Isto porque, assim como diz La Rosa, 2003, cremos na leitura enquanto formação e na formação enquanto leitura. Pois pensar a leitura como formação implica em pensá-la como uma atividade que se relaciona com a subjetividade do leitor, não somente com o que o leitor sabe, como também com o que o leitor é. Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma, ou nos deforma, ou nos transforma, como algo que nos constrói, ou nos põe frente a frente com o que somos. La Rosa, 2003, página 25 e 26,
tradução nossa. Por acreditarmos na leitura que nos constitui enquanto seres pensantes e dotados de sentimentos, é que vemos o quanto a possibilidade de ler Bauman, esse brilhante teórico da sociologia, que defende a ideia da sociedade líquida moderna, que se reafirma cada vez mais embasada no consumo e na produção de lixo e de pobres, ao mesmo tempo em que se verifica que o que ele teoriza se manifesta aos nossos olhos é desafiador, deformador e transformador. Assim, o primeiro contato com os textos de Bauman, conforme os relatos dos estudantes, foi de uma maior atenção aos conceitos por ele trabalhados. Os processos neurofisiológico e cognitivo que envolveram, principalmente a primeira leitura aqui realizada na biblioteca da universidade, foram a base para o envolvimento de outros processos que se seguiram quando realizaram a leitura em espaço determinado. Tanto o processo afetivo quanto o argumentativo e o simbólico foram acionados durante a atividade, contudo, se fizeram mais presentes quando do encontro do texto com o espaço com que ele se relaciona. Isso porque os estudantes relataram que os sentimentos variavam muito de lugar para lugar, desde sentir-se à vontade, como deparar-se com medo, ou então comovidos com determinada situação, ou ainda incomodados com barulho e agitação característicos dos sítios que visitaram. Essa mescla de sensações vai ao encontro da ideia de leitura enquanto processo afetivo, que, conforme descreve Jouve, 2003, tem as emoções como base motriz do engajamento sensível do leitor com o texto. Obviamente, nem todos os 50 alunos opinaram ou expuseram o relato, como realizaram suas leituras e o que sentiram quando praticaram a atividade. Contudo, a atenção enquanto os colegas traziam à tona suas observações era total. Notamos que, de modo geral, o que fala Bauman em seus diversos textos, mas que mantém entre si um elo comum, trata de um fragmento que se encontra à mercê do consumismo e da lógica do capital, que age sobre ele e que, de certa maneira, o faz refém. Pode ser observado e sentido pelos jovens leitores, quando vivenciaram suas experiências de leitura, pois se permitiram parar de observar para sentir. Conforme La Rosa, nossa própria vida está cheia de acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, quase nada acontece em nosso interior. Os sucessos da atualidade, convertidos em notícias fragmentadas e aceleradamente expiradas, não nos afetam diretamente. Vemos o mundo passar diante dos nossos olhos e nós percebemos exteriores, distantes, inabaláveis. La Rosa, 2003, página 28, tradução nossa. Diante dessa afirmação, cabe destacar que alguns dos jovens comentaram que vivem momentos próximos a estes lugares, terrenos baldios ou zonas industriais. Outros trabalham em centros comerciais ou costumam frequentá-los com certa frequência. No entanto, não têm o hábito de realizar leituras e observações nesses espaços. Assim, notamos que diariamente cruzamos por ruas e por lugares inusitados, ou curiosos ou perturbadores, mas sem nos determos em suas especificidades locais e sem refletirmos sobre o que vemos, e assim nada nos passa. As imagens ou leituras não nos atravessam, não nos tocam. Por isso, sem que possamos sair de nós mesmos e nos colocarmos no exterior, abertos à atividade que exercita o olhar e a recepção, não será possível a experiência. Assim, se a leitura, como afirma La Rosa, 2016, é uma experiência de linguagem e de pensamento que leva em consideração o emocional, onde o que está em jogo é a sensibilidade e os nossos sentimentos, podemos assegurar então que esses nossos jovens leitores de Bauman puderam se expor, redimensionar o olhar para dentro de si e deixarem-se tocar. A linguagem foi dessa forma o elo entre os conceitos do teórico e aquilo que puderam trazer à tona de cada um no momento em que realizaram suas leituras. A palavra, dessa forma,
permitiu resgatar e reconstruir significados através da experiência de leitura. Isso porque o que realmente importa nessa experiência não é o que disse o autor, nem o que possam dizer os jovens sobre ele, mas sim como o que ele disse poderá influenciar, contribuir, formar ou transformar as palavras desses leitores a partir de então. Considerações finais. Notamos então que as experiências iguais a estas podem contribuir para que possamos dizer o que até então não havíamos dito, porque não sabíamos, porque não podíamos ou porque não queríamos. Afirmamos também que a experiência de leitura contribui para que, através das palavras do autor, nós possamos construir, reconstruir nossas próprias palavras. O importante não é o que ele sente, nem o que sentimos nós, mas sim como podemos relativizar nossos sentimentos a partir dos sentimentos dele e a partir das leituras podemos transformar nossas sensibilidades, sentir por nós mesmos. Foi dessa forma que percebemos a atividade desenvolvida pelo professor Jorge La Rosa, junto aos alunos do curso de Pedagogia Social da Universidade de Barcelona. A cada relato de experiência dos acadêmicos, uma nova percepção da realidade que eles acabavam de vivenciar a partir das leituras de Bauman. Não era exatamente o teórico alemão quem falava, mas sim eram os jovens que percebiam o mundo a partir do que experimentavam por meio da leitura. Assim, eles demonstraram ser o que La Rosa, 2016, chama de sujeito da experiência, ou seja, são o espaço onde têm lugar os acontecimentos, ou talvez o portador desse espaço. Dessa forma, esses sujeitos se definem não por suas atividades, mas por suas passividades, receptividades, disponibilidades e aberturas a tudo que veem e sentem. Eles manifestaram disposição para receber, mas para tal, vários fatores: a pausa, o silêncio, a predisposição a ouvir, dentre outros, já mencionados anteriormente, precisaram estar em confluência. Esses indivíduos são então territórios de passagem, pois não se fazem fixos, firmes, seguros, impávidos e inatingíveis, como aquele incapaz de ter experiências. Assim, somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. La Rosa, 2016, página 28. Pois é passional e, como tal, assume riscos, propõe-se a inovações e possibilidades. Acreditamos, assim, que vivenciar as experiências de leitura em educação tem relação com isso, com a prática, com ver e sentir, na aplicação, aquilo do qual o teórico fala. Somos sabedores de que a educação, desde sempre, foi pensada sobre dois eixos distintos: ciência, tecnologia e teoria prática, e isso dificulta ou impossibilita que algo nos passe, nos perpasse, nos aconteça, conforme reafirma constantemente La Rosa, o mestre catalão 2006. É preciso então pensar a educação sobre outro ponto, sobre outros paradigmas, e é isso que atividade como essa que discutimos aqui se propõe a fazer. A ideia é focar no eixo experiência-sentido. Somente a partir daí podemos refletir no que as palavras nos permitem pensar, dizer e ver. A partir daí podemos intentar outras gramáticas e outros esquemas de pensamento, e assim produzir outros efeitos e verdades e de sentidos. Os jovens estudantes que se viram motivados pelo mundo líquido moderno de Bauman e por suas teorias de análise da sociedade, que cada vez mais produz lixo e novos pobres, experimentaram muito mais do que trocar experiências de leitura. O que percebemos através dos relatos contundentes de alguns, emocionados de poucos e indignados de muitos, é que se permitiram olhar para si mesmos e perceberem em suas condutas, em seus meios, nas sociedades em que estão inseridos, o quanto essas palavras são significativas.
Por conta disso, reafirmamos que é preciso urgentemente explorar as possibilidades de um pensamento da educação elaborado a partir da experiência. Para tanto, é preciso reivindicar para si a experiência e fazer soar no interior de nossas salas de aula, de modo que ecoe e ganhe o espaço exterior que saia das páginas dos livros e se interrelacione com as realidades dos indivíduos, assim como faz La Rosa com seus jovens estudantes e que nós tivemos o privilégio de acompanhar. Referências: Bauman, Zygmunt, Modernidade Líquida, Buenos Aires, Fundo de Cultura Econômica, 1999. Jouve Vicent, A Leitura, São Paulo, Unesp, 2002. La Rosa, Jorge, Tremores, Escritos sobre a Experiência Belo Horizonte Autêntica, 2016. La Rosa, Jorge, Experiência, Alteridade e Educação. Tradução, Maria Carmen Silveira Barbosa e Susana Beatriz Fernandes. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, volume 19, número 2, página 4 a 27, julho a dezembro de 2011. La Rosa, Jorge, La Experiência de la Cultura, México, FCE, 2003, Sennett Richard, O Artífice, segunda edição, Rio de Janeiro, Record, 2009. Artigo recebido em julho de 2018, aceito em outubro de 2018, endereço para a correspondência, Fabiane Verardi Burlamac, e-mail fabianevb@uol.com.br, Universidade de Passo Fundo, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, BR 285, bairro São José, 99052 900,